Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Cara, eu ia gravar esse vídeo antes, né, logo após que acabou Palmeiras 2, Corinthians 1, né, direto da Barra Funda. Mas eu ia falar muita merda, ia falar muito palavrão aqui, xingar o pessoal, eu preferi dar uma acalmada, até porque eu não curto muito fazer vídeo desse jeito, prefiro raciocinar um pouquinho, sabe? Até foi a intenção quando eu tive a ideia de fazer o canal lá no Filipinho da Fiel, né, depois os garotos do Loucos do Bando me chamaram pra cá, o Wesley e o Léo, né? A gente até conversou, tipo, era pra tentar fazer algo diferente, não mais do mesmo, sabe? Um cara aqui xingando, falando, esse time tem que correr mais, esse time precisa de mais raça, tipo... Não é muita ideia aqui do canal, né? Enfim, eu também nem gosto muito de fazer assim. Mas isso não impede da gente ficar puto, né? Da gente extravasar também aqui, mas de uma forma um pouco... Pra gente raciocinar um pouquinho melhor, né? Do que aconteceu, né, cara? Antes de falar do jogo em si e das percepções, né, da partida, só passar assim de como eu tava me sentindo pra essa partida, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de clássico, cara. Eu sempre, desde pequeno, assim, é um negócio que me para assim pra ver, sabe? Outros clássicos também. Enfim, eu gosto das rivalidades, né? E com o Corinthians não é diferente, né? Eu sempre fui um cara que sempre me importei muito. Eu acho que é como se fosse seu status na comunidade ali, sabe? Do futebol, né? Você vencer os clássicos. Porque as pessoas que você conhece torcem pros times rivais, né? Então, impacta bastante. Eu sei que tá tendo uma onda de um pessoal, né, que fala, mas que vale é título e não interessa clássico, né? Eu discordo veementemente, já disse isso várias vezes, né? Principalmente que no estado de São Paulo existem 4 grandes equipes e se você quer vencer algum tipo de título, você precisa vencer os clássicos. Você pega o Palmeiras mesmo, o Palmeiras tem sido campeão nos últimos anos aí, eles têm destruído os clássicos aqui em São Paulo, cara. Então, assim, uma coisa tá conectada assim com a outra. Não é fatos irrelevantes se você vencer o clássico ou não, né? Dá uma moral, dá uma tranquilidade, deixa a torcida calma, deixa a torcida feliz, né? E os caras conseguem trabalhar com tranquilidade. Mas essa semana em específico do Corinthians, né? Até pela complexidade que teve contra o Remo, né? A gente conseguiu virar, né? Complexidade que o Corinthians se colocou, tá? Na teoria não era pro Corinthians ter dificuldade contra uma equipe de terceira divisão, mas teve, né? E na terça que vem, né? Já na próxima semana aí, vai ter o jogo contra o Suco Del Valle e o Corinthians tá... É um jogo que não pode perder, né? Um jogo que precisa vencer porque perdeu a partida em casa. A gente sabe que é o mantra da Libertadores, né? Você pode até não vencer fora de casa, tentar buscar o empate ou perder de poucos gols, mas você precisa vencer dentro dos seus domínios, né? Então, assim, o que é muito raro no universo do Corinthians, né? O clássico contra o Palmeiras acabou ficando em terceiro plano, né? E, enfim, eu até tava comentando com os garotos do Loucos do Bando, né? Com os moleques. E no pior dos cenários, né? O Corinthians era eliminado no Remo e perdia pro Palmeiras, né? Num cenário ok, dá pra seguir a vida, um let it go aí. O Corinthians passava pelo Remo e perdia de pouco, empatava com o Palmeiras, né? Que foi o que aconteceu, 2-1, né? Só que antes de começar a partida, eu confesso pra você que estava bem preocupado, sabe? O Corinthians aí com uma crise ideológica, né? Que eu disse isso nos últimos vídeos, né? Uma crise no elenco aí as entrevistas dos jogadores no pós-Remo, depois da demissão do técnico Cuca. Pô, fiquei muito preocupado, cara, que não tava com cabeça pro jogo, que sei lá o quê, que não teria mobilização. E aí nesse meio tempo o Corinthians não traz o técnico, né, pra acertar já o time, vai se treinando pelo Danilo, né? Que parece que treinou um dia só, antes que ficou com o Lázaro mesmo. Então, assim, tá estranho o Corinthians, né? Não tá legal, não tá acertado, isso fica nítido, né? Dentro e fora de campo. Então, eu realmente temia pelo pior nesse clássico. Eu que sou uma pessoa que eu sempre espero o melhor do Corinthians, né? Principalmente em clássico, né? Eu tava realmente preocupado pra esse. Achei que poderia acontecer uma tragédia hoje lá na Barra Funda, talvez até uma goleada, cara. Ainda mais vendo os últimos jogos entre Corinthians e Palmeiras com os mandos do Palmeiras. O Palmeiras tem tido uma grande soberania para cima do Corinthians, né? Desde que eles venceram o título paulista lá com o Luxemburgo em 2020, né? Virou totalmente pro lado deles a história, né? O lado bom dessa história, né? Enfim, e com esse sentimento fomos para o clássico, né? Claro que, pô, horas antes do clássico você vê a escalação, alguma coisa você gosta, alguma coisa você não gosta, você já readquire aquela confiança, né? Mas racionalmente estava esperando pelo pior, né? Enfim. E aí vamos pro clássico, né? Como o Corinthians foi a campo.
Corinthians aí foi a campo com o Cássio no gol, na lateral direita o Duqueiroz, o Fagner, que saiu esgotado, né, contra o Remo, jogou lesionado, jogou no sacrifício, parece, né? Ficou no banco aí, acho que por controle de carga, né, controle de... Ele não tá 100%, né, tá meio baleado desde a partida contra o Remo, né? Então jogou o Duqueiroz, o Rafael Ramos segue machucado com uma lesão aí que a gente não sabe o que que é. Sei que é uma parada na panturrilha, mas enfim, o cara tá fora há um bom tempo já, né? Na zaga ficou composta com o Gil e Murilo, isso eu gostei bastante. Gostei que o Murilo tomou a vaga do Balbuena também, né? O Balbuena agora é a quarta opção nesse elenco, né? Murilo que entrou bem contra o Remo, né? Uma achada ali do Cuca, né? Que ninguém tinha usado ele ainda. E aí o Murilo é um bom zagueiro canhoto da base, forte, né? Alto, rápido, muito bom o Murilo. E eu gostei bastante. O Bruno Mendes não foi pro jogo, não foi nem relacionado, né? E nem pro banco. Acho que aquela lesão que ele sentiu contra o Remo deve ter tido maior consequência, né? Vamos ver se ele volta na partida contra o Suco Del Valle. Na lateral esquerda outra novidade também, né? Nem tanto, mas uma novidade foi o Bidu. Eu não sei o que aconteceu com o Fábio, ainda não vi as notícias, né? Se ele sentiu, porque ele estava relacionado para a partida. Mas pro jogo, quando saiu lá os titulares, ele não estava nem no banco de reservas, né? Então pode ter acontecido alguma coisa com o Fábio Santos. A dupla de volantes ali, Rony e Fausto. Os dois meias, né? Tipo no 4-4-2 aberto, né? Ficou na ponta do lado esquerdo, né? O Romero, que não fazia um bom tempo que não era escalado como titular, né? E no lado direito o Adson. E no ataque ficou Roger Guedes e Yuri Alberto, né? Então, assim, pelo que quando vi a escalação, eu falei assim, pô, acho que o Corinthians vai tentar jogar no contra-ataque, né? Tá com os caras de velocidade pelos lados, né? E, enfim, o Palmeiras joga bastante pelos lados, né? O Abel sempre coloca bastante jogo ali pro Dudu, pro outro ponta, né? Que às vezes é o Endrick, às vezes é o Rony, às vezes é outro maluco. Dessa vez foi o Arthur aí que foi contratado recentemente junto ao Bragantino, né? Então o Palmeiras bota muita velocidade. Então eu falei assim, pô, acho que dava pra conter o ímpeto dos caras, né? Até comentei com a rapaziada, né? Pô, se o Corinthians não tomar um gol até os 20 ali, dá pra gente tentar alguma coisa na partida, né? Enfim. E aí aconteceu, cara. O Corinthians tava até que jogando uma partida bem honesta, tá? No primeiro tempo. Nada bom, assim, nada tipo, nossa, tava jogando bem. Tava controlando o jogo ali, tava conseguindo desarmar o Palmeiras não tava conseguindo botar chances ali pra cima do Cássio, não tava conseguindo rondar muita área do Corinthians, né? Claro que o Palmeiras tinha mais a bola, né? Tinha mais ímpeto, porque tava jogando em casa, porque é um time melhor, porque é um time mais bem treinado, né? Um time com mais longevidade no trabalho, né? Então, do Abel Ferreira. É óbvio que essas circunstâncias, assim, são atenuantes para o Palmeiras estar melhor em campo, né? Mas o Corinthians estava até que tendo uma partida bem honesta ali, bem tranquila. Diferente do que eu projetei. Eu pensei que o Palmeiras ia fazer uma pressão muito maior. O Cássio mal trabalhou no primeiro tempo, né? Até, né, cara, que, pô, aí não tem como, cara. Aí eu fiquei puto, mano. Aí eu fiquei pra morrer, cara. O Palmeiras fez o gol de escanteio no primeiro pau. De novo, né? Tipo, é o 59º gol de cabeça do Palmeiras no primeiro pau para abrir o placar contra o Corinthians nos últimos 2 jogos. Cara, dá muita raiva, porque é basicamente os mesmos jogadores que estiveram nos últimos 3, 4 jogos de Corinthians e Palmeiras e sempre toma esse maldito gol. E é sempre nesse momento que o Palmeiras não tá conseguindo produzir muito e eles conseguem, nessa valência que eles têm, né, de fazer o gol de cabeça ali no primeiro tempo, no primeiro pau, na força física, né? E aí, cara, o Palmeiras com o placar positivo para eles é o melhor dos mundos, né? O Palmeiras consegue extrair o adversário do campo de defesa e consegue atacar com muita velocidade, né? Em contra-ataques que são sempre muito bem encaixados, né? Eu falei, puta, mano, agora fudeu, né? E o Corinthians também não tava muito legal, né? Não está legal, né? Continua não estando legal, né? E aí, cara, saiu esse gol do Palmeiras, né? O Corinthians ficou nas cordas, né? O Corinthians não conseguiu armar jogadas, nem nada do tipo, já não vinha conseguindo, né? Como eu disse, o máximo que o Corinthians fez foi não deixar o Palmeiras perigoso, mas não tava jogando bem, né? E aí, com leves saídas do Corinthians pro campo de ataque, né? Quando o Corinthians saía, o Palmeiras já encaixava uns contra-ataques. Mas como eu disse, o Palmeiras não teve muitas chances nesse primeiro tempo se não forem sem ser os gols, né, que eles fizeram, né? Uma outra boa chance que tiveram foi um chute de fora da área com o Zé Rafael, que o Cássio fez uma boa defesa rasteira, né? Uma paulada de fora da área rasteira. E assim, o Palmeiras, como ele viu que o Corinthians estava sobrecarregando as pontas, o Palmeiras
jogou bem pelo meio, né? E o Corinthians tava com menos homens ali, né? Porque tava os dois pontas, eram meias já abertos, e mais dois atacantes, né? Tava tipo um rombo no meio campo. Às vezes o Roger tentava fazer uma figura de camisa 10 ali, né? Mas sem muito sucesso, né, cara? Então, enfim, o Palmeiras também teve essa vantagem, né? Mesmo a gente cortando as vantagens deles, eles encontraram as soluções, né? E o segundo gol sai de uma jogada típica do Palmeiras, né? Desses últimos anos aí do Abel Ferreira. Um contra-ataque ligado muito rápido, no que parecia ser uma chance promissora do Corinthians. O Palmeiras rouba a bola, já engata um contra-ataque com muita consistência, né? Consegue achar até o outro lado com o Dudu na ponta esquerda. Ele rola para trás, chega o Rafael Veiga, bate a bola no Rony, a bola sobra limpinha para ele finalizar, né? É um gol cruel, né? Porque além do contra-ataque, além de você cortar esse contra-ataque que é praticamente mortal, a bola sobra no Veiga, que é um ótimo finalizador, ele pega e faz o gol, né? Que ele mesmo finalizou. E ele já fez uns gols assim no Corinthians, né? Eu consigo lembrar agora de pelo menos dois, que a bola para ali na frente da área, ele chega batendo, né? Teve um que... Cara, eu acho que foi naquele 4x0, não me recordo. Ele fez gol pra caramba já no Corinthians, né? É uma que a bola, tipo, alguém corta e a bola fica... Ela para, assim, no chão, ele chega e dá uma chapada, né? No cantinho rasteiro do Cássio, né? Mas ele já fez em outras oportunidades gols assim, que ele chega batendo, enfim, no contra-ataque. Então, 2x0. E aí ali eu já temia pelo pior, cara. Aí eu falei, puta, mano, 2x0 pros caras, segundo primeiro tempo ainda, né? Corinthians não dá um chute a gol, não consegue ser perigoso, né? O Corinthians... E assim, parece que o Corinthians é tipo um peso galo, um peso pena, assim, contra um lutador de peso super pesado, sabe? O Palmeiras ganha todas as divididas, o Palmeiras é simplesmente mais forte que o Corinthians nesse quesito, né? Pô, deu até dó do Adson, né, meu? Parece que o cara... Nossa, o Piquerez jantou ele, né? O primeiro tempo todo, praticamente, né? O Adson não conseguiu ganhar nenhuma bola. Parecia que era categoria diferente de futebol, né, meu? Pô, é uma tristeza ali, né? E você vê que não é só o Adson, né? O Adson ainda é franzino, né? Mas a maioria dos Corinthians a maioria dos corintianos ali são pouco fortes, né? E a gente teve esse costume, né, com nossos times campeões, né? A gente tem um time aguerrido, um time batalhador, um time pelo menos forte com vigor físico, né? E é uma coisa que o Palmeiras tem de sobra, né? Todos os jogadores deles têm um vigor físico invejável, né? Muito forte, muito rápido, muito alto, né? E ganha do Corinthians na força, né? Enfim, não foi só com o Adson, mas aqui no Adson ficou muito discrepante, né? E aí acabou. No segundo gol ali do Palmeiras, o Danilo fez uma substituição, né? O Danilo estava no banco de reservas, não sei se eu citei isso, né? O Danilo trocou o Fausto pelo Maicon. Eu achei estranha a substituição, porque não fazia muito sentido. Eu acho que se ele estava com problemas no meio campo, ele deveria tirar o Adson ou o Romero. Mas tirar o Fausto, ele nem estava indo tão mal assim. Eu acho que foi por desgaste, estava cansado, algo do tipo. Porque... Ou lesão, né? Porque não, se foi alguma coisa tática... Eu não entendi, não fez sentido, né? Não mudou muita coisa, não mudou muito o preço da gasolina na entrada do Maicão, né? Enfim. E aí acabou o primeiro tempo, né? O Palmeiras acaba em vantagem, né? Por 2x0. E aí pro segundo tempo, veio uma outra substituição, né? O Danilo opta por colocar o Juliano no lugar do Romero e ele faz um 4-1-4-1, né? Deixa ali o quarteto defensivo, o Rony de primeiro homem, né? O Juliano um pouquinho mais pela direita, o Maicon um pouquinho pela esquerda, né? Como meio campistas. Aí deixou aberto o Guedes, do outro lado deixou aberto o Adson, né? E no comando do ataque ficou ali o Yuri Alberto, né? E assim, não surtiu basicamente nenhum efeito, né? O Corinthians ficou com a linha baixa, perdendo de 2-0, né? Não foi nem fazer uma marcação alta, até porque não consegue, né? Não sabe fazer o Corinthians, né? E o Palmeiras ficou tocando bola ali na defesa, o Palmeiras também abaixou um pouco o ritmo deles, né? Não quis mais nada, não tava muito afim também, tava 2-0. E sinceramente, você vendo o jogo ali, o Corinthians não oferecia nenhum risco ao Palmeiras, nenhum. Você tinha o Guedes, que deu um trabalho aqui a colar desde o primeiro tempo, né? O Guedes com muita personalidade, jogando praticamente sozinho, né? Pegando todas as bolas de costa, tendo que fazer o giro, trabalhar todas as jogadas praticamente de forma individual. Mas de resto do time mal postado em campo, né? Parece mal fisicamente também o Corinthians. Eu sei que teve um jogo duro na quarta, mas não é justificativo. O Corinthians, ele parece sim mais fraco do que o Palmeiras fisicamente. É algo assim que é visível, né?
E o Corinthians ali praticamente morto, sabe? Praticamente morto ali, esperando para não acontecer o pior, né? O Palmeiras, quando chegava com perigo. Teve até uma cabeçada que foi na trave quando entrou o Navarro, se eu não me engano. E aí foi importante essas mexidas do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira ali quis... Vamos dar jogo, né? Ele pegou e tirou os caras top do Palmeiras e botou os meninos da base, né? E aí o Palmeiras caiu um pouco de rendimento, né? Não manteve a mesma qualidade ali, o mesmo domínio. E o Corinthians foi de pouquinho em pouquinho, né? Pô, de pouquinho em pouquinho deu muito, né? De migalha em migalha é um pouquinho melhor, porque o Palmeiras abaixou muito o seu nível, né? E aí no escanteio, cara, aleatóriozaço ali, que o Corinthians arrumou, o Roger Guedes bateu escanteio no primeiro pau, bateu mal pra caramba. O Piquerez foi chutar, furou todo feio. Tipo um gol olímpico do Roger Guedes, né? Pra mim foi gol contra do Piquerez, né? No Google tá como gol contra do Piquerez. E parece que na súmula deu gol pro Guedes, não sei. Enfim, como se fosse alterar algo, né? Mas... E aí, cara, desse gol dá um clique no jogo, né? Era a altura de uns 30 minutos, mais ou menos, né? Não vou lembrar agora. O Palmeiras já tinha substituído praticamente suas melhores peças. E aí o Danilo faz mais duas substituições, né? Ele coloca o Paulinho no lugar do Adson, né? E coloca o Giovani no lugar do Yuri Alberto. Eu acho que, na verdade, eles entraram um pouquinho antes do Corinthians fazer o gol, né? E aí o Corinthians vai pra cima, desorganizado, mas vai pra cima, né? O Paulinho ficou meio que como fosse um 9, né? E o Giovani fez a ponta direita, né? O Paulinho que jogou bem nessa posição até, né? O Yuri Alberto não tá muito legal no Corinthians, né? Ele tá com um pouco de falta de confiança, não tá conseguindo nem dominar a bola, né? E não consegue fazer o pivô nem nada. O Paulinho fez um ótimo pivô. Talvez seja a nova posição dele no Corinthians, né? Talvez ele vire um novo centroavante mais pesadão pro Corinthians, né? Ele tem um ótimo pivô, ele é um cara encorpado, né? Além de ter uma ótima finalização, ser alto, né? Talvez possa ser o caminho para esse final de carreira do Pequeno Paulo, né? Enfim. E aí o Corinthians fez uma pressão, de novo, né? Não foi uma pressão assim, nossa, o Everton teve que trabalhar, o Corinthians teve dezenas de chances. Não, o Corinthians, você vê ali que mudou alguma coisa, né? Pô, fizemos um gol aqui, falta só um, talvez dê. Futebol, né, cara? Futebol ali você entra no jogo com migalhas ali, clássico, pô, ganhou com uma mínima confiança, o jogo não tá totalmente destruído ainda, né? Não tá 4-0, você volta pro jogo. E aí o Palmeiras também acordou, o Palmeiras também falou assim, pô, meu, tá 2-1 agora, né? E aí foi aquele lá e cá, né? Lá e cá. O Palmeiras teve chance sim de matar o jogo. Teve uma jogada que o John, né, finalizou, o menino da base. O Cássio fez uma puta de uma defesa. Foi basicamente um pênalti que ele pegou ali com a bola rolando, né? Ele triscou na bola, subiu. Defesaça do Cássio. Teve mais um chute aqui a colar do Palmeiras, né? Passou perto, rente à trave do Cássio. O chute do Piquerez, né? Que ele tentou colocar no ângulo, passou pertinho. Um outro rapaz lá, um outro cara também chutou, não sei se foi Giovani, outro menino da base lá, finalizou por perto do gol do Cássio. E nesse meio tempo o Corinthians teve uma chance assim, de empatar o jogo. Um contra-ataque do Corinthians, cruzamento na área, o Guedes faz o corta-luz, o Paulinho ajeita e bate por cima do gol do Everton. Foi uma chance clara que o Corinthians perde e poderia ter empatado no final do dia ainda, né? Se faz esse gol o Corinthians, né? E depois ainda entrou o Fagner, né, no lugar do Queiroz ali, pra ver se dava uma bafa final, mas não teve nada, assim. Basicamente, o que aconteceu, assim, no meu modo de ver, né? O Palmeiras estava muito superior ao Corinthians, né? Fez o placar. O Corinthians não mostrou nenhum tipo de reação, não ofereceu nenhum tipo de perigo em relação ao Palmeiras. O Palmeiras foi caindo o rendimento, tentou controlar a partida, e aí quando o Abel fez as substituições, né, para até gerir o elenco dos caras, o Palmeiras perdeu um pouco de star power ali, e foi no momento que o Corinthians achou o gol, né? Não foi, tipo, o Corinthians estava melhor na partida quando não fez o gol. O Corinthians achou o gol. Até para você ver como foi o gol totalmente cagado, né? O Corinthians voltou pro jogo aleatoriamente, foi totalmente aleatório, foi ocasional do futebol. E aí teve a chance de empatar, porque como fez um gol, ficou uma distância de um gol, e o Corinthians perdeu um gol também, né? Assim como o Palmeiras poderia ter matado, como eu disse, né? Meio que um resumo do que foi a partida. E aí no final do dia, meu, como é que você fica, né? E isso é muito triste, né? Você fica assim, pô, projetava uma goleada pros caras, acabou só um 2-1 de uma semana ruim, né? Aí você fica pensando, tipo, pô, até que não foi tão ruim assim, mas aí que tá, né? É Corinthians, você não pode pensar desse jeito, né? O seu maior rival, sabe? Pô, é frustrante você pensar desse jeito, é muito frustrante, é triste, degradante, né? E aí você fica com esse gosto, assim, pô, até quando vai ficar esse negócio contra os caras? A gente não consegue competir com eles, meu. Não consegue.
principalmente na casa deles. Em Itaquera ainda, a força da torcida, o Corinthians vai um pouco melhor, né? Mas não tem conseguido também os resultados contra os caras, né? Além deles viver um grande momento, né? Mas enfim, fica esse questionamento. Sobre os jogadores do Corinthians, pouco a acrescentar, né? O Cássio foi bem no que lhe coube, fez boas defesas, os gols não foi culpa dele, né? Os gols que o Corinthians tomou. O Duqueiroz fez um bico na lateral direita, sofreu muito com o Dudu ali naquele lado. Enfim, não jogou bem também. O Gil e o Murilo achei que foram razoáveis até na parte que lhes coube, né? Claro que o gol de cabeça do Palmeiras é lamentável, não foi só culpa deles, mas também foi. O sistema defensivo do Corinthians está de sacanagem. Mas o Gil e o Murilo foram bem no que lhes coube durante a partida, né? O Matheus Bidu, achei que foi mal também. Sofreu muito também pelo lado dele, com os pontas do Palmeiras, né? O Rony e o Fausto não tiveram uma parceria ali, né, para ter alguém à frente deles. Às vezes eles tinham que subir, principalmente no primeiro tempo, né? E tinha que fazer esse vai e volta e não tinha parceria de um meia, por exemplo, para estar lá na frente deles. Também não foram bem também não, o Fausto e o Rony, né? O Adson foi engolido na partida, muito mal também. Pô, tristeza o Adson, né? Romero desaparecido, não jogou bem. Tentou uma jogada aqui ou ali com o Roger Guedes, mas não contribui em nada, né? O Roger Guedes, o melhor do Corinthians, além de ter criado a chance, sofreu muitas faltas do Guedes, né? Foi o melhor do Corinthians. O Yuri Alberto segue mal tecnicamente, né? Não tá conseguindo acertar nada. Ele não é ruim, tá, gente? Eu acho que é uma fase que ele tá passando, mas tá mal pra cacete, né? Os caras que entraram, o Maicon, ele entrou um pouco assim melhor, porque ele tá entrando muito mal sempre, né? Um pouco melhor do que o ocasional, mas pra mim fez nada assim de útil. Juliano, que também entrou, ele jogou um pouco melhor do que ele joga quando começa a partida, né? Nada também assim incrível. O Paulinho entrou bem, gostei da partida do Paulinho, foi bem honesta ali, foi boa, fez um bom pivô. Giovani também não conseguiu alterar muito lá pelo lado direito, Fagner também não teve muito tempo. Enfim, uma partida ruim do Corinthians em geral, sabe? E aí acontece algumas coisas patéticas durante o jogo que cabe mencionar também, né? Pô, duas coisas, né? Queria falar da arbitragem e queria falar do Danilo ali da comissão técnica do Corinthians, né? Pô, claramente quem treinou o time essa semana foi o Lázaro, né? Ele tava ali com um bonezinho escondido no banco, né? Pra não ficar tão feio, né? Que ele tava comandando o time. Mas várias vezes você via ali um conselho ali entre Danilo, o Mauro ali, que foi chamado também para fazer a composição da comissão técnica, e o Lázaro, e você dava pra ver que o Danilo não tava optando nada, assim, né? Tipo, era tudo decisão em conjunto, e tudo culpa da diretoria, né? Os caras passarem por isso, né? Culpa também não são deles, né? Não estarem preparados ali, não terem tempo de trabalho também, né? As coisas foram acontecendo, mas não deixa de ser patético. E outra coisa também é o Wilton Pereira Sampaio, esse juiz que é muito ruim, né? Pô, eu não sei como é que ele foi pra Copa do Mundo, esse cara, né? Pra você ver como a arbitragem no mundo todo também é ruim, não é só no Brasil, né? Eu não achei que ele roubou para nenhum dos dois lados, tá? Não achei o Corinthians ser prejudicado, não achei que o Palmeiras ser prejudicado. Mas o que tava me irritando na arbitragem dele foi o seguinte: ele tava sendo um juiz muito enérgico, assim, na questão de dar faltas, né? Qualquer merdinha, assim, ele parava e dava falta, né? E aí, em determinado ponto do jogo, ele parava, assim, tipo, não vou dar mais esse tipo de falta que eu tava dando até há um minuto atrás. Aí ele parava por duas vezes, os caras chegavam xingando ele voltava a pitar essas faltas que ele parou de dar, que ele tava dando antes, sabe, as faltas? Então, assim, totalmente sem critério, uma arbitragem confusa do Wilton Pereira, né? Pô, eu não gosto muito de quando o jogo tá muito picotado ou quando o juiz deixa o pau quebrar. Não é assim também. Mas, pô, mantenha um critério. É melhor que faça um ou outro do que ficar mudando durante a partida. Você vai enervando os atletas, né? A pessoa vai ficando puto. Enfim, essa é a minha reclamação ao Wilton Pereira de Sampaio, né? É isso, fiel. Acho que é mais ou menos isso. Esse clássico, uma merda perder pro rival. Sempre vai ser uma merda perder pro Palmeiras, né? A gente espera que o Corinthians volte a vencer o Palmeiras, né, cara? Que parece estar anos-luz da gente, né, no momento. Enfim, o Corinthians agora volta suas atenções à Copa Libertadores na próxima terça-feira contra o Suco Del Valle na Neoquímica Arena pela terceira rodada e deve estar até lá com um novo técnico, né? Dizem que deve ser Roger Machado, né? O que vocês acham sobre? Enfim, fiel, é basicamente isso. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo
E vai Corinthians!